Estava procurando dar uma introdução para vocês, explicando por quê, como é que acontece essas desordens motoras. E depois a gente vai apresentar um caso lá. Bom, deixa eu ver se vai certo aqui com meu amigo. Olha, saiu. Então a gente colocou abordagem fisioterapêutica na doença de Huntington, um relato de caso, que é o caso que eu estou acompanhando agora, estou procurando registrar, que talvez sirva aos serviços de indicação para as pessoas de futuro. É só meu nome, tudo bem, fisioterapeuta com o nome comprido, mas... Bom, então vamos lá. Bom, eu falei para vocês que eu ia estar me interessando mais em tentar dizer quais são as desordens, o que a gente tem e como que as coisas vão estar acontecendo. Então eu coloquei o seguinte: quais são as características principais da DH? É a coreia, que vocês sabem que são os movimentos involuntários que acometem e que a gente não consegue, ao longo do tempo, manter atividades funcionais, certo? Então, é uma das coisas incapacitantes. A outra coisa são os distúrbios de movimento decorrente da coreia e decorrente até da alteração postural, que nós vamos estar falando mais para frente. As perturbações afetivas, que a gente diz que é aquelas dificuldades de lidar com as suas dificuldades pessoais e as dificuldades também do cuidador. E o déficit cognitivo, que seria as dificuldades que a gente tem de lidar com situações novas, de fazer raciocínios abstratos. A gente começa a perder isso quando se instala a DH. Isso não significa que eu vou ficar débil mental, tá bom? Vamos explicar isso. As pessoas falam, tem problema cognitivo, então ele não pensa. Não, pensa, tá? Só que a pessoa tem mais dificuldade de fazer as diversas correlações abstratas. Ficou claro isso? Tá? Então vamos lá. Bom, em alguns autores eles falam que isso é a tríade que caracteriza a doença de Huntington. Tá? Qual que é a prevalência? A prevalência ela é de 4 a 10 indivíduos entre 100 mil. Essa prevalência, eu tirei esses dados de estudos feitos na Inglaterra, principalmente, na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália e alguns países da Ásia. Tá? Nós não temos dados confiáveis no Brasil. Eu acredito que a prevalência seja essa também, porque nós temos mais ou menos o mesmo perfil genético desses países. Nós somos colonizados basicamente em países europeus. Então, a probabilidade nossa está dentro dessa prevalência, ok? Aí vocês vão dizer, puxa, mas não tem tanta gente aqui, né? Nem tanta gente assim faz parte da associação, creio eu. Porque a gente tem o problema dos diagnósticos feitos erradamente. Né? Eu falei para vocês que eu atendi vários pacientes que hoje eu sei que eram Huntington, mas que na época não foram diagnosticados com essa doença, ok? Alguma dúvida? Então vamos lá. O que acontece basicamente? É uma perda de células neuronais dos núcleos da base e do córtex, que a gente chama de neurodegeneração. O que significa isso? Na medida que aquela proteína que vocês já estão cansados de saber, vai lá e ataca uma parte de umas células, elas vão perdendo a função, principalmente dessas regiões específicas do cérebro. Então, daí explicaria que os núcleos da base são responsáveis pelos movimentos, pela coordenação dos movimentos, então é uma das coisas que se perde, e a córtex cerebral é responsável pelo raciocínio, pelas condições principalmente do raciocínio abstrato, tá certo? Que é o que se torna mais difícil ao longo do tempo. Esse raciocínio abstrato, alguns autores também acham que a perda é maior, porque a pessoa tende a ter uma apatia em relação às coisas. Tá? Obviamente, se eu ficar encolhidinho, sentadinho dentro da minha casa, não olhando para nada, eu vou perder minhas funções mais rápido do que se eu realmente me tacar no mundo. Então, basicamente, essa é uma coisa que tem que ser pensada. Né? Não é fácil, com certeza. Nós chegamos aqui, eu tive que descer 30 escadas com o joelho estourado, voltei mais 30, quer dizer, já cheguei aqui meio acabado. A gente sabe que, de repente, tudo que não vem fácil é difícil, mas se a gente resolver tentar, a gente consegue chegar em algum lugar. Então, isso também é uma coisa importante. E a fisioterapia, ela pode ser um fator de socialização e de realmente fazer com que você tenha mais contatos, que você enfrente situações novas, que você conheça outras pessoas, né? Formaria quase que
entre aspas, um núcleo social, né, de relacionamento. Bom, vamos lá para sinais e sintomas. Primeira coisa que eu coloquei lá, início insidioso, com fracos sinais motores e ou psiquiátricos.